Lição 1: A lâmpada encantada. Olá, Ana. Alguma vez imaginou encontrar uma lâmpada mágica? Ai, John. Definitivamente. Seria incrível ter uma lâmpada mágica. O que é que desejaria? Bem, gostaria de ter a capacidade de falar todas as línguas fluentemente. E tu? Oh, isso é um desejo interessante. Acho que desejaria que a energia se teletransportasse para qualquer lugar instantaneamente. Imaginem os sítios que poderíamos explorar. Absolutamente. Podíamos viajar pelo mundo sem esforço. Mas acha que as lâmpadas mágicas existem mesmo? 1. É difícil dizer. As lendas e as histórias mencionam-nas muitas vezes, mas é principalmente folclore. O que é que achas? Sou um pouco cético, mas é divertido sonhar com isso. Se encontrasse uma lâmpada mágica, quais seriam os seus 3 desejos? 1. Deixa-me pensar. Primeiro, desejaria boa saúde e felicidade para os meus entes queridos. Em segundo lugar, gostaria de ter um conhecimento ilimitado. E terceiro, gostaria de ter a capacidade de trazer alegria à vida das pessoas. São desejos maravilhosos. É ótimo priorizar o bem-estar dos outros. O meu segundo desejo seria um mundo harmonioso onde todos respeitassem as diferenças uns dos outros. Mas para o meu terceiro desejo, ainda não tenho a certeza. Que tal usar o seu terceiro desejo para encontrar uma solução para questões globais como a pobreza ou as alterações climáticas? É uma ideia brilhante. Resolver problemas globais prementes teria certamente um impacto duradouro. Vou com isso. Fico feliz que gostou da ideia. Se a lâmpada fosse real, poderíamos fazer uma diferença positiva juntos. Absolutamente. É importante lembrar que, mesmo sem uma lâmpada mágica, ainda podemos fazer a diferença no mundo dando pequenos passos todos os dias. Tens razão. São os esforços coletivos dos indivíduos que levam a mudanças significativas. Vamos continuar a esforçar-nos para tornar o mundo um lugar melhor, um passo de cada vez. Não podia estar mais de acordo. Juntos, podemos causar um impacto duradouro. Aula 2: Explorando as preferências alimentares. Olá, Ana. Tem alguma restrição ou preferência alimentar específica? Olá, John. Sim, sigo uma dieta vegetariana. E tu? Isso é interessante. Não tenho nenhuma restrição alimentar em particular, mas tento ter uma alimentação equilibrada e saudável. Isso é ótimo. É importante ouvir o nosso corpo e nutri-lo com os alimentos certos. O que o fez adotar essa abordagem? Bem, percebi que estar atento ao que como pode ter um impacto positivo no meu bem-estar geral. Comecei a prestar mais atenção ao valor nutricional dos alimentos que consome. Concordo plenamente. Uma dieta bem equilibrada pode fornecer-nos a energia e os nutrientes de que o nosso corpo necessita. Já pensou em experimentar alguma dieta específica? Sim, já pensei nisso. Existem tantas abordagens alimentares por aí, como a dieta mediterrânica ou a dieta cetogénica. Pode ser esmagador escolher um. Percebo o que quer dizer. É importante encontrar uma dieta que se adapte às nossas necessidades e preferências individuais. Para mim, ser vegetariano funciona bem. Isso é verdade.
É tudo uma questão de encontrar o que funciona melhor para o nosso corpo e estilo de vida. Tem alguma dica para alguém que queira experimentar uma dieta vegetariana? Absolutamente. Comece por incorporar mais frutas, legumes e grãos integrais nas suas refeições. Experimente diferentes receitas e sabores para manter as coisas interessantes. São ótimas sugestões. Vou definitivamente experimentar e explorar mais opções baseadas em plantas. Há algum desafio que enfrenta como vegetariano? Um desafio é encontrar opções para vegetarianos ao jantar fora ou participar de eventos sociais. No entanto, a maioria dos sítios hoje em dia satisfaz várias necessidades alimentares, por isso está a tornar-se mais fácil. Saber isso é reconfortante. É ótimo ver que mais restaurantes e locais estão a tornar-se inclusivos. Permite que todos possam desfrutar das suas refeições sem restrições. Exatamente. Trata-se de criar um ambiente inclusivo onde as preferências alimentares de todos sejam respeitadas. Tem alguma outra pergunta sobre o vegetarianismo? De momento, não. Você forneceu informações valiosas sobre o estilo de vida vegetariano. Agradeço a sua perspectiva e vou mantê-la em mente enquanto exploro diferentes escolhas alimentares. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, é importante ouvir o seu corpo e fazer escolhas que se alinhem com os seus valores e objetivos de saúde. Obrigado. Vou ter isso em mente. Vamos continuar a explorar e aprender mais sobre as diferentes preferências alimentares e o seu impacto no nosso bem-estar. Lição 3. Embarcar numa nova jornada. Olá, Ana. Tens alguma dica para alguém que está a começar um novo empreendimento? Ai, John, absolutamente. Primeiro, estabeleça metas claras para si mesmo. Ter uma visão do que pretende alcançar irá guiar as suas ações. Isso faz sentido. Os objetivos proporcionam um sentido de direção e motivação. Qual é a sua próxima dica? A minha próxima dica é dividir a sua viagem em passos mais pequenos e fáceis de gerir. Pode ser esmagador lidar com tudo de uma vez, por isso dê um passo de cada vez. Concordo. A divisão das coisas em tarefas mais pequenas torna-as mais viáveis. O que mais os iniciantes devem ter em mente? É importante manter-se persistente e não desanimar com contratempos. Lembre-se de que o progresso leva tempo, e cada passo em frente conta, não importa quão pequeno seja. Isso é um lembrete importante. Paciência e resiliência são fundamentais para começar algo novo. Que outros conselhos tem? Cerque-se de uma rede de apoio. Procure orientação de mentores ou conecte-se com indivíduos com ideias semelhantes que possam oferecer conselhos e incentivo. Dispor de um sistema de apoio é crucial. Podem orientar-nos e ajudar-nos a manter-nos motivados. Qual é a sua quinta dica? A minha quinta dica é abraçar uma mentalidade de crescimento. Estar aberto a aprender, adaptar-se e melhorar ao longo do caminho. Enfrente os desafios como oportunidades de crescimento. Não podia estar mais de acordo. Uma mentalidade de crescimento permite-nos abraçar novas experiências e aprender tanto com os sucessos como com os fracassos. Mais alguma dica? Sim, comemore as suas conquistas, não importa quão pequenas possam parecer. Reconhecer o seu progresso aumenta a confiança e mantém-no motivado. Celebrar marcos é importante.
Ajuda-nos a manter-nos positivos e motivados no nosso percurso. Tem alguma dica final? Por último, aproveite o processo. Abrace a emoção e aprenda a apreciar a viagem em si, em vez de se concentrar apenas no resultado final. É uma dica maravilhosa. Aproveitar a viagem torna toda a experiência mais gratificante. Obrigado por partilhar estas informações valiosas. Lição 4: O poder da colaboração. Olá, Ana. Já alguma vez experimentou como a colaboração pode trazer bons pontos que não explorou antes? Ai, John, absolutamente. Colaborar com os outros pode abrir novas perspectivas e ideias que talvez não tenhamos considerado por conta própria. Isso é tão verdade. Quando trabalhamos em conjunto, trazemos diferentes forças e competências para a mesa, potenciando a qualidade do nosso trabalho. A colaboração permite-nos explorar uma inteligência coletiva, onde as contribuições únicas de todos podem levar a soluções inovadoras. Não podia estar mais de acordo. É fascinante como mentes diversas que se juntam podem despertar a criatividade e gerar novas ideias. Exatamente. Colaborar com os outros ajuda-nos a desafiar os nossos próprios pressupostos e a pensar fora da caixa. Alarga os nossos horizontes. Isso é um bom ponto. Trabalhar com outras pessoas incentiva-nos a sair das nossas zonas de conforto e explorar novas possibilidades. Também vale a pena mencionar que a colaboração promove um senso de unidade e trabalho em equipa. Fortalece as relações e constrói a confiança entre os indivíduos. Absolutamente. Quando colaboramos, criamos um ambiente solidário e inclusivo onde as contribuições de todos são valorizadas. A colaboração também nos permite realizar mais em menos tempo. Ao partilhar tarefas e responsabilidades, podemos atingir os nossos objetivos de forma mais eficiente. Isso é uma vantagem prática. Dividir a carga de trabalho permite-nos alavancar os pontos fortes e a experiência uns dos outros, levando a melhores resultados. Outro benefício da colaboração é a oportunidade de aprendizagem contínua. Podemos aprender com as experiências uns dos outros e adquirir novos conhecimentos e competências. Tens toda a razão. Colaborar com os outros expõe-nos a diferentes perspectivas e competências, facilitando o nosso crescimento pessoal. Adicionalmente, a colaboração promove uma cultura de apoio mútuo e encorajamento. Podemos celebrar os sucessos uns dos outros e enfrentar desafios juntos. Isso é tão importante. Quando colaboramos, criamos um ambiente positivo e empoderador que alimenta a motivação e a produtividade. Definitivamente. A colaboração ajuda-nos a atingir objetivos coletivos e cria uma sensação de realização partilhada. É uma situação ganha-ganha. Concordo plenamente. O poder da colaboração não pode ser subestimado. Amplifica os nossos esforços individuais e leva a resultados notáveis. Absolutamente. Vamos continuar a abraçar a colaboração e a libertar o potencial de trabalharmos juntos. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Bem dito. Vamos aproveitar o poder da colaboração e causar um impacto positivo através dos nossos esforços coletivos. Lição 5: Escolhas frescas e saborosas. Olá, Ana. Comprei algumas frutas e legumes. Quais são os frutos que arranja?
Olá, John. Apanhei uma variedade de frutas. Tenho maçãs, laranjas e bananas. E quanto a si? Isso soa delicioso. Tenho alguns morangos, uvas e ananases. Queria acrescentar alguns sabores tropicais à minha seleção. Oh, ananases parecem refrescantes. Adoro a sua suculenta doçura. Também arranjou vegetais? Absolutamente. Também comprei alguns vegetais. Tenho cenouras, brócolos e espinafres. Queria ter a certeza de que tenho um bom equilíbrio de nutrientes. Ótimas escolhas. As cenouras são embaladas com vitaminas e os brócolos e os espinafres são excelentes fontes de minerais. Há outras frutas de que goste? Sim, também sou fã de mirtilos e melancias. Ambos são incrivelmente refrescantes e perfeitos para o verão. Concordo. Os mirtilos são ricos em antioxidantes e as melancias são hidratantes e deliciosas. É ótimo ter tanta variedade de opções. Absolutamente. Ter uma seleção diversificada de frutas e legumes garante que obtemos uma ampla gama de nutrientes para uma dieta equilibrada. Isso é tão verdade. É importante incorporar um arco-íris de cores nas nossas refeições para garantir uma boa mistura de vitaminas e minerais. Não podia estar mais de acordo. Comer uma variedade de frutas e legumes não só promove uma boa saúde, mas também adiciona emoção e sabor às nossas refeições. Definitivamente. É divertido experimentar diferentes combinações e receitas usando estes ingredientes frescos. Tem alguma receita favorita à base de frutas? Uma das minhas favoritas é uma simples salada de frutas com um fio de mel e um pouco de sumo de limão. É um deleite refrescante e nutritivo. Isso soa delicioso. Gostava de fazer smoothies com uma mistura de frutas e folhas verdes. É uma maneira rápida e conveniente de obter um aumento de nutrientes. Smoothies são uma ótima ideia. São uma forma fantástica de incorporar uma variedade de frutas e vegetais na nossa dieta. Tem alguma dica para selecionar frutos maduros? Ao escolher frutas, procure aquelas que sejam firmes mas que cedam ligeiramente a uma pressão suave. Verifique também cores vibrantes e um aroma agradável. Essas são dicas úteis. É essencial selecionar frutos maduros para garantir o melhor sabor e valor nutricional. Obrigado por partilhar as suas ideias. Aula 6. A alegria dos pequenos grupos. Olá, Ana. Estava a pensar, seremos só nós dois para a reunião. Acha que um grupo pequeno será mais agradável? Olá, John. Concordo. Por vezes, ter um pequeno grupo permite conversas mais íntimas e ligações mais profundas. Pode ser bastante agradável. Isso é verdade. Com um grupo mais pequeno, podemos dar a cada pessoa mais atenção e participar em discussões significativas. Absolutamente. Cria um ambiente acolhedor e descontraído onde as vozes de todos podem ser ouvidas, fomentando um sentimento de pertença. Não podia estar mais de acordo. É mais fácil interagir e construir relações num ambiente de pequenos grupos. Permite também um melhor trabalho em equipa. Sim, num pequeno grupo, podemos colaborar mais estreitamente, partilhar ideias e trabalhar para um objetivo comum de forma mais coesa.
Isso é um bom ponto. Também nos dá a oportunidade de contribuir ativamente e causar um impacto significativo no resultado do grupo. Definitivamente. Com menos pessoas, é mais fácil coordenar e tomar decisões de forma eficiente, levando a discussões mais suaves e produtivas. Concordo plenamente. Também vale a pena mencionar que um pequeno grupo proporciona uma sensação de segurança e conforto, permitindo que os indivíduos se expressem livremente. Absolutamente. As pessoas podem sentir-se mais inclinadas a partilhar os seus pensamentos e opiniões sem a pressão de um público maior. Isso é tão verdade. Cria um ambiente solidário onde as ideias de todos são valorizadas, promovendo uma cultura de abertura e respeito. Sim, num pequeno grupo, podemos também adaptar as atividades e conversas aos interesses e preferências dos participantes, tornando a experiência mais agradável para todos. Não poderia ter dito melhor. Permite-nos personalizar o encontro e garantir que todos tenham um tempo memorável e envolvente. Isso mesmo. Além disso, com um grupo mais pequeno, é mais fácil construir ligações e formar amizades mais profundas. Podemos focar-nos nas interações de qualidade. Absolutamente. É uma oportunidade maravilhosa para fortalecer as relações existentes e criar novos laços que podem estender-se para além da reunião. Concordo plenamente. Pequenos grupos levam frequentemente a ligações significativas e memórias duradouras. É uma oportunidade de criar algo especial. Bem dito. Vamos abraçar a alegria de uma reunião de pequenos grupos e aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos. Qualidade sobre quantidade. Definitivamente. Será uma experiência agradável e enriquecedora. Só nós dois. Estou ansioso por isso. Eu também. Acredito que o nosso pequeno grupo reunir-se-á cheio de risadas, conversas envolventes e uma sensação de união. Não podia estar mais de acordo. Vamos criar belos momentos e valorizar os laços que forjaremos. Vai ser uma época memorável. Absolutamente. Aqui está a alegria dos pequenos grupos e a magia que eles trazem. Felicitações ao nosso próximo encontro. Lição 7. Opções de pagamento. Olá, Ana. Vai pagar em dinheiro ou usar o seu cartão de crédito para a compra? Ei, John, acho que vou usar o meu cartão de crédito. É mais conveniente e posso ganhar alguns pontos de recompensa também. Isso é um bom ponto. Os cartões de crédito podem ser benéficos se utilizados de forma responsável. Já considerou algum programa de recompensas específico? Sim, tenho um cartão que oferece cashback em determinadas compras. É uma boa maneira de poupar um pouco de dinheiro extra. O cashback soa como uma grande regência. É como receber uma pequena recompensa pelas suas despesas diárias. Posso investigar isso também. Absolutamente. Vale a pena explorar diferentes opções de cartão de crédito para encontrar aquele que se adapta às suas necessidades e hábitos de consumo. Concordo. É importante escolher um cartão de crédito com condições favoráveis, como taxas de juro baixas e taxas mínimas. Definitivamente. A leitura das letras mínimas e a compreensão dos termos e condições é crucial antes de solicitar um cartão de crédito. É uma abordagem sábia. Ajuda a evitar surpresas e garante que está a tomar uma decisão informada.
Sim. E é essencial usar os cartões de crédito de forma responsável, pagando o saldo a tempo para evitar acumular dívidas. A utilização responsável do cartão de crédito é fundamental. Ajuda a manter uma boa pontuação de crédito e estabilidade financeira a longo prazo. Absolutamente. Por outro lado, transportar dinheiro pode ser útil para transações menores ou locais que não aceitam cartões. Isso é verdade. Ter algum dinheiro em mãos proporciona flexibilidade, especialmente em situações em que os pagamentos com cartão não são uma opção. Exatamente. É sempre bom ter um mix de métodos de pagamento para se adaptar a diferentes situações e preferências. Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de encontrar o saldo certo e usar o método de pagamento que funciona melhor para cada situação. Sim. Quer se trate de um cartão de crédito ou dinheiro, o objetivo é fazer as nossas compras de forma suave e segura. Absolutamente. Conveniência, segurança e recompensas são fatores a considerar ao decidir como pagar as nossas compras. Bem dito. Vamos fazer escolhas informadas e usufruir dos benefícios que as diferentes opções de pagamento podem trazer. Não poderia ter dito melhor. Aqui estão as decisões inteligentes de pagamento e o bem-estar financeiro. Felicitações a isso. Lição 8. A gradação do evento. Olá, Ana. Como está a gostar do evento? Estou a divertir-me muito. A comida aqui é deliciosa. Olá, John. Fico feliz em ouvir isso. Sim, a comida é fantástica. Gostei particularmente dos aperitivos que serviram. Ou, que tipo de aperitivos eles tinham? Ainda não os experimentei. Tinham uma variedade de opções. Havia mini sliders, bruschetta e até alguns rolos de primavera crocantes. Isso soa fantástico. Vou certificar-me de pegar alguns antes que acabem. Experimentou algum dos pratos principais? Sim, tinham um buffet com vários pratos principais. Experimentei o frango grelhado com legumes assados e estava delicioso. Frango grelhado com legumes assados soa como uma combinação saborosa. Vou definitivamente experimentar. Houve mais alguma coisa que lhe chamou a atenção? Absolutamente. Tinham uma estação de sushi ao vivo onde podíamos personalizar os seus próprios rolos. Foi uma experiência divertida. Uma estação de sushi ao vivo parece emocionante. Gosto de sushi, e poder personalizar os rolos adiciona um toque único. Foi de facto uma experiência única. Deveria definitivamente experimentar. Tinham uma vasta seleção de ingredientes frescos para escolher. Vou definitivamente para lá a seguir. Obrigado pela recomendação. Tiveste a oportunidade de explorar as opções de sobremesas? Sim, a mesa de sobremesas era um doce paraíso. Tinham uma variedade de bolos, pastelaria e até uma fonte de chocolate. Uma fonte de chocolate soa celestial. Tenho um guloso, por isso farei questão de me deliciar com algumas sobremesas mais tarde. Tenho a certeza que vais gostar. A fonte de chocolate foi um sucesso entre os convidados. É difícil resistir a mergulhar frutas no chocolate que flui. Posso imaginar. É um deleite delicioso.
Para além da comida, teve a oportunidade de ter alguma conversa interessante? Sim, conheci pessoas fascinantes e tive discussões envolventes sobre vários tópicos, das viagens à tecnologia. Isso é maravilhoso. Eventos como estes proporcionam uma grande oportunidade para fazer networking e trocar ideias com indivíduos afins. Absolutamente. É uma oportunidade de alargar os nossos horizontes e aprender com as experiências e perspectivas dos outros. Bem dito. Estou grato por este evento e pela oportunidade de me ligar com novas pessoas. Tem sido uma experiência memorável até agora. Não podia estar mais de acordo. Vamos aproveitar ao máximo o evento e continuar a desfrutar da comida, das conversas e de tudo o que tem para oferecer. Definitivamente. Um brinde a saborear os sabores, abraçar novas ligações e criar memórias duradouras. Felicitações a isso. Lição 9. Conversas de tricô. Olá, Ana. Que tipo de tricô faz? Tenho curiosidade sobre diferentes projetos e técnicas. Olá, John. Eu principalmente tricoto lenços e chapéus. É um passatempo relaxante que me permite ser criativo e fazer artigos práticos. Isso soa maravilhoso. Tricô pode ser uma ótima maneira de relaxar e criar algo bonito ao mesmo tempo. Absolutamente. É uma atividade terapêutica que me ajuda a desestressar e focar no momento presente. Posso ver como isso seria benéfico. Que tipo de fio costuma usar para os seus projetos? Gosto de experimentar diferentes tipos de fios. De lã merino macia a misturas acrílicas vibrantes, cada fio dá uma aparência única à peça acabada. Isso é interessante. Nunca percebi o quanto a escolha do fio pode impactar o produto final. Sim, a textura, peso e cor do fio podem transformar completamente a aparência e a experiência geral do item de malha. É fascinante como um simples fio pode ser transformado em algo funcional e bonito, graças à habilidade e criatividade do tricô. Absolutamente. O tricô permite transformar materiais comuns em obras de arte artesanais e aconchego. Já alguma vez experimentou padrões ou desenhos de tricô mais intrincados? Estou curioso sobre as possibilidades para além dos lenços e chapéus. Sim, explorei o tricô de renda e o tricô a cabo, que envolvem padrões e técnicas mais intrincados. Acrescentam um nível extra de desafio e satisfação ao processo. Isso soa impressionante. Admiro a dedicação e a habilidade necessárias para projetos tão intrincados. Obrigado. É preciso prática e paciência, mas o resultado final é sempre gratificante. Tem algum recurso de tricô favorito ou comunidades que segue? Adorava explorar mais sobre tricô. Absolutamente. Existem muitas plataformas online e grupos de redes sociais dedicados ao tricô. Oferecem padrões, tutoriais e uma comunidade solidária de outros tricotadores. É ótimo saber isso. Vou definitivamente investigar esses recursos para expandir os meus conhecimentos e competências. Tenho a certeza que vais gostar.
O tricô é um artesanato versátil com infinitas possibilidades. Posso ver o apelo. É uma forma de expressar criatividade, relaxar e criar itens práticos de uma só vez. Definitivamente. O tricô permite-nos desacelerar, conectar-nos com o nosso lado criativo e produzir algo significativo. Bem dito. Aqui está a alegria do tricô, o calor das criações artesanais e a satisfação de um projeto concluído. Felicitações a isso. Lição 10. Aventura repleta de ação. Olá, Ana. Alguma vez viste aqueles filmes de guerra emocionantes onde guardas florestais saltam das embarcações de desembarque britânicas e correm para o fundo das falésias inimigas? Olá, John. Sim, já vi alguns. A intensidade e bravura dos soldados nessas cenas deixa-me sempre admirado. É incrível como enfrentam o perigo de frente e atravessam situações desafiadoras com coragem. Absolutamente. Esses momentos captam a adrenalina e a determinação dos indivíduos face às adversidades. Faz-me pensar sobre a força física e mental necessária para suportar situações de pressão tão elevada. Sim, os soldados devem ser submetidos a um treino rigoroso para se prepararem para as exigências físicas e resiliência mental necessárias ao combate. Posso imaginar a importância do trabalho de equipa e da confiança entre os soldados nesses momentos críticos. Definitivamente. Nessas situações de vida ou morte, ter um vínculo forte e uma comunicação eficaz pode fazer toda a diferença. É fascinante como as pessoas podem unir-se, independentemente das suas diferenças, para alcançar um objetivo comum. Sim, o propósito partilhado e a camaradagem entre os soldados podem forjar ligações ao longo da vida e criar um sentimento de pertença. Sempre me perguntei o que leva os indivíduos a se colocarem em perigo pelo bem dos outros. É uma questão profunda. Fala do abnegação e dedicação de quem serve nas Forças Armadas. Admiro o seu empenho e sacrifício. Incorporam qualidades de heroísmo e resiliência. Absolutamente. A sua bravura e sacrifício recordam-nos a importância de proteger e defender aquilo em que acreditamos. É verdade. Estas histórias servem como um lembrete da força do espírito humano e da capacidade para atos extraordinários. Inspiram-nos a ultrapassar os nossos limites e a enfrentar desafios com determinação e coragem. De facto, mesmo nas nossas próprias vidas, podemos encontrar inspiração nestas histórias para ultrapassar obstáculos e perseguir os nossos objetivos. É uma perspectiva poderosa. Podemos extrair força das histórias de heróis para alimentar as nossas próprias jornadas pessoais. Bem dito. Vamos continuar a procurar inspiração nestes contos de bravura e canalizar essa energia para as nossas próprias vidas. Lição 11. Orçamento para viagens. Ana, ao planear a nossa viagem, devemos ter a certeza de que o nosso orçamento cobrirá todas as nossas despesas no nosso destino. Olá, John. Tens toda a razão. É essencial planear sabiamente e alocar os nossos fundos de forma a aproveitar ao máximo a nossa viagem. Acho que é bom pesquisar e estimar os custos de alojamento, transporte e refeições antes de irmos. Definitivamente.
Ao termos uma compreensão clara das despesas envolvidas, podemos evitar quaisquer surpresas financeiras durante a nossa viagem. Devemos também considerar quaisquer custos adicionais, como taxas de entrada em atraso ou atividades que queremos experimentar. Isso é um bom ponto. É importante levar em consideração essas despesas extras para garantir que possamos desfrutar plenamente de todos os destinos que planeamos visitar. Concordo. Seria uma pena perder experiências únicas devido a uma orçamentação inadequada. Absolutamente. Queremos aproveitar ao máximo a nossa viagem e criar memórias duradouras sem nos preocuparmos com as finanças. Outro aspecto a considerar é a reserva de um fundo de contingência para situações inesperadas ou emergências. É uma ideia inteligente. Ter uma rede de segurança pode proporcionar tranquilidade e permitir-nos lidar com quaisquer circunstâncias imprevistas que possam surgir. Deveríamos também explorar formas de poupar dinheiro, tais como encontrar alojamentos a preços acessíveis ou usar transportes públicos em vez de táxis. Sim. Ser engenhoso e procurar opções econômicas pode ajudar-nos a esticar o nosso orçamento e potencialmente até estender a nossa viagem. É importante encontrar um equilíbrio entre nos divertirmos e estar atentos aos nossos hábitos de consumo. Absolutamente. Podemos encontrar maneiras de ter um tempo fantástico enquanto estamos conscientes das nossas limitações financeiras. Pesquisar a gastronomia local e encontrar locais acessíveis mas deliciosos para comer também pode contribuir para uma experiência mais econômica. Ótima sugestão! Provar sabores locais sem quebrar muito pode ser uma parte deliciosa da experiência de viagem. Por último, é útil acompanhar as nossas despesas durante a viagem para garantir que estamos dentro do nosso orçamento. Concordo plenamente. Manter um registro das nossas despesas pode fornecer informações valiosas e ajudar-nos a ajustar os nossos gastos, se necessário. Assim, com um planeamento e orçamentação cuidadosos, podemos embarcar na nossa jornada com confiança, sabendo que nos preparamos financeiramente. Absolutamente. Estando atentos às nossas despesas e tomando decisões informadas, podemos aproveitar ao máximo as nossas aventuras de viagem. Vamos abraçar a emoção de explorar novos destinos enquanto somos responsáveis com as nossas finanças. Que venha uma viagem memorável e econômica. Lição 12. Encontros inesperados. Ayana, alguma vez vivenciou um momento em que andava e, de repente, parou de ouvir alguém chamar-te o nome? Olá, John. Sim, já tive isso acontecido antes. É sempre um pouco surpreendente e faz-nos pensar quem poderia ser. É como uma pausa no tempo em que ouvimos o teu nome no meio da agitação da vida cotidiana. Absolutamente. É como se o universo quisesse chamar a vossa atenção e criar uma ligação com alguém. E depois olhamos em volta, tentando encontrar a fonte da voz, na esperança de reconhecer o rosto familiar. Exatamente. É como uma mini-aventura, à procura daquela pessoa que te chamou. E às vezes, acaba por ser um velho amigo ou alguém que não via há anos. Sim, esses encontros podem ser bastante inesperados e trazer uma onda de emoções e memórias. É incrível como uma única voz chamando o teu nome pode evocar reações tão fortes dentro de nós.
É como um momento mágico, um simples ato de reconhecimento que pode alegrar o seu dia. Lembro-me de uma época em que andava na rua e ouvi o meu nome. Procurei e era um antigo colega do liceu. Deve ter sido uma agradável surpresa. É incrível como a vida traz as pessoas de volta aos nossos caminhos inesperadamente. Isso definitivamente me pegou desprevenido, mas foi um reencontro agradável. Acabamos por passar a tarde a recuperar o atraso e a relembrar. Esses encontros espontâneos podem levar a belas conexões e reacender amizades que podem ter desvanecido com o tempo. Absolutamente. É um lembrete de quão interligadas as nossas vidas podem estar, mesmo quando menos esperamos. E às vezes, não é alguém que conhecemos, mas um estranho que simplesmente nos confundiu com outra pessoa. Sim, isso também acontece. É interessante ver a expressão apologética no rosto quando percebem o seu erro. Pode ser divertido e um momento alegre, criando uma breve ligação entre dois estranhos. Isso só mostra que às vezes, mesmo nos momentos mais comuns, algo extraordinário pode acontecer. A vida tem uma maneira de nos surpreender quando menos a antecipamos. Deveríamos valorizar estes encontros inesperados. De facto, lembram-nos de estar abertos a novas experiências e abraçar a natureza imprevisível da vida. Então, da próxima vez que ouvirmos o nosso nome ser chamado, vamos fazer uma pausa, olhar em volta e ver que surpresas nos esperam. Absolutamente. Vamos abraçar esses momentos inesperados e valorizar as ligações que eles trazem. Lição 13. O poder da curiosidade. Olá, Ana. Acredito que é bom ser curioso. As pessoas que têm curiosidade sobre as coisas são as que aprendem muito. Olá! Não podia estar mais de acordo. A curiosidade é a força motriz por trás da exploração e da aquisição de novos conhecimentos. Absolutamente. Quando estamos curiosos, fazemos perguntas e procuramos respostas, o que leva a uma compreensão mais profunda do mundo que nos rodeia. A curiosidade alimenta a nossa vontade de aprender e descobrir. Abre portas a infinitas possibilidades e alarga os nossos horizontes. É fascinante como a curiosidade pode despertar a criatividade e a inovação. Impulsa-nos a pensar fora da caixa e a encontrar soluções únicas. A curiosidade ajuda-nos também a abraçar a diversidade e diferentes perspectivas. Encoraja-nos a apreciar e aprender com as experiências dos outros. Isso é verdade. Quando estamos curiosos, temos a mente mais aberta e dispostos a ouvir diferentes pontos de vista. Ser curioso mantém a nossa mente ativa e empenhada. Impede-nos de ficar estagnados e incentiva o crescimento pessoal. Absolutamente. É como uma sede constante de conhecimento que nos impulsiona para a nossa jornada de aprendizagem. E a beleza da curiosidade é que ela não conhece fronteiras. Podemos ter curiosidade sobre qualquer coisa, da ciência e história à arte e à cultura. É verdade. Há algo cativante em querer saber mais e aprofundar-nos num assunto que desperta a nossa curiosidade. A curiosidade ajuda-nos também a ultrapassar desafios. Impulsa-nos a encontrar soluções e mantém-nos motivados para ultrapassar obstáculos.
Isso é um bom ponto. Quando estamos curiosos, estamos mais dispostos a ultrapassar as dificuldades e a encontrar formas de as ultrapassar. E a melhor parte é que a curiosidade é contagiosa. Quando expressamos a nossa curiosidade, inspira outros a serem curiosos também. É uma excelente observação. Ao fomentar uma cultura de curiosidade, criamos um ambiente onde a aprendizagem prospera. Então, vamos abraçar a nossa curiosidade e continuar a explorar, aprender e crescer na nossa jornada pela vida. Absolutamente. Vamos ficar curiosos, fazer perguntas e nunca deixar de procurar conhecimento. Há tanta coisa por aí à espera de ser descoberta. De facto, a curiosidade é a chave que abre as portas a infinitas possibilidades. Vamos manter a nossa mente aberta e a nossa curiosidade viva. Temos de ser curiosos e das notáveis aventuras e descobertas que nos esperam. Felicitações! Lição 14. A beleza da escolha. Olá, Ana. Alguma vez se perguntou sobre o aumento dos seios? Nesta cirurgia, alguma substância artificial é implantada dentro da mama para torná-la maior. Olá! Sim, é um tópico sobre o qual muitas mulheres têm conversado. O aumento dos seios é uma escolha pessoal que varia de pessoa para pessoa. Absolutamente. É essencial reconhecer que cada indivíduo tem a liberdade de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Isso mesmo. O que pode ser a escolha certa para uma pessoa pode não ser a mesma para outra. É importante não julgar os outros com base nas suas decisões, especialmente quando se trata de escolhas que afetam a sua aparência. Exatamente. Cada pessoa tem as suas próprias razões e considerações ao decidir se deve submeter ao aumento dos seios. E é crucial respeitar e apoiar a sua autonomia para fazer essas escolhas pessoais. Absolutamente. Apoiar-se mutuamente e promover a positividade corporal permite que os indivíduos se sintam empoderados e confiantes nas suas decisões. Também é importante lembrar que a beleza vem em muitas formas e tamanhos. Não é definido por nenhum atributo físico em particular. Isso é um bom ponto. A beleza é diversa, e são as qualidades e características únicas que tornam cada pessoa especial. Ao abraçar a diversidade e celebrar as escolhas individuais, criamos uma sociedade mais inclusiva e receptiva. Exatamente. Vamos incentivar uma cultura de aceitação, onde todos se sintam confortáveis e confiantes na sua própria pele. E lembremos-nos que o nosso valor não é determinado pela nossa aparência física, mas pelo conteúdo do nosso caráter. Bem dito. A verdadeira beleza irradia de dentro e reflete-se na forma como tratamos os outros e na bondade que demonstramos. Absolutamente. São as qualidades que nos tornam quem somos que realmente importam no final. Vamos celebrar a escolha, a diversidade e a autoaceitação e apoiar-nos mutuamente na nossa jornada rumo à felicidade e realização. Não podia estar mais de acordo. Vamos ser defensores da positividade corporal e promover um mundo onde todos se sintam confortáveis sendo eles mesmos. Estamos a abraçar escolhas individuais e celebrar a beleza que reside dentro de cada um de nós. Saúde!
Felicitações! Que continuemos a elevar e a capacitar uns aos outros, apreciando a beleza única que brilha de dentro. Lição 15. A linguagem das cores. Olá, Ana. Quando se trata da sua pele clara, acho que cores pastel ou brilhantes ficariam bem em ti. Olá! É uma sugestão interessante. As cores podem, de facto, ter um impacto significativo na forma como olhamos e sentimos. Absolutamente. As cores têm o poder de evocar certas emoções e criar diferentes impressões visuais. É fascinante como cores diferentes podem transmitir vários humores e mensagens aos que nos rodeiam. Isso é verdade. As cores podem ser uma forma de comunicação não verbal, expressando a nossa personalidade e estilo. Então, quais são algumas cores que achas que complementariam uma tez justa? Bem, cores pastel como rosa claro, azul bebê ou verde menta podem realçar uma aparência suave e delicada. Entendo. As cores pastel têm um efeito suave e calmante. E as cores brilhantes? Cores brilhantes como vermelho vibrante, azul elétrico ou amarelo ensolarado podem adicionar um toque de energia e criar uma declaração ousada. As cores brilhantes podem realmente causar um forte impacto e chamar a atenção. É interessante como cores diferentes podem evocar sentimentos diferentes. Absolutamente. As cores têm uma influência psicológica nas nossas emoções e podem até afetar as nossas percepções. Isso é fascinante. Mostra como as cores podem ser poderosas para moldar as nossas experiências e interações com o mundo. Definitivamente. É por isso que é essencial escolher cores que nos façam sentir confiantes e reflitam o nosso estilo pessoal. Concordo. A nossa escolha de cores pode ser uma expressão da nossa individualidade e ajudar-nos a sentir-nos mais ligados a nós mesmos. Também é interessante considerar associações culturais com cores. Diferentes culturas podem ter interpretações e significados únicos para certas cores. Isso é um bom ponto. As cores podem ter significado cultural e variar no seu simbolismo em diferentes sociedades. Assim, ao selecionar cores para os seus looks ou arredores, vale a pena considerar não só as suas preferências pessoais, mas também o contexto cultural. Absolutamente. Ao estarmos atentos às cores que escolhemos, podemos criar ambientes harmoniosos e significativos. E não esqueçamos que as cores também podem ser fonte de inspiração e criatividade em várias formas de arte e design. De facto, as cores têm sido usadas ao longo da história para evocar emoções, contar histórias e criar obras-primas visuais. Então, vamos abraçar a linguagem das cores e usá-las para nos expressar, elevar o nosso humor e criar experiências vibrantes. Não podia estar mais de acordo. As cores têm uma forma de trazer alegria e acrescentar beleza às nossas vidas. Vamos aproveitá-los ao máximo. Um brinde à colorida tapeçaria da vida e às infinitas possibilidades que as cores oferecem. Saúde! Lição 16. Acomodando as suas necessidades. Olá, Ana. Percebo que procura um sítio para ficar. Deixe-me verificar se há uma suíte disponível para a sua estadia. Olá! Isso seria ótimo. Espero encontrar um alojamento confortável e espaçoso.
Absolutamente. Uma suíte ofereceria mais quarto e comodidades para tornar a sua estadia agradável. Isso soa perfeito. Agradeço que verifique a disponibilidade. Boas notícias! Temos uma suíte disponível para as datas que mencionou. É um espaço luxuoso com uma bela vista. Isso é fantástico. Pode dizer-me mais sobre as comodidades incluídas na suíte? Certamente. A suíte possui uma cama king-size, uma área de estar separada, uma varanda privada e uma kitchenette totalmente equipada. Uau! Isso soa maravilhoso. Ter uma kitchenette seria conveniente para fazer as minhas próprias refeições durante a estadia. Absolutamente. A kitchenette está equipada com fogão, mini frigorífico, micro-ondas e todos os utensílios necessários. É ótimo ouvir isso. Seria bom ter a opção de preparar as minhas próprias refeições se eu preferir. Além disso, a suíte vem com acesso de cortesia ao nosso spa e centro de fitness, para que você possa relaxar e manter-se ativo durante a sua estadia. Isso é um grande bônus adicional. Eu definitivamente apreciaria algumas opções de relaxamento e exercício. Fico feliz em ouvir isso. Esforçamo-nos para proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência equilibrada durante a sua estadia. Certamente parece que pensou em tudo para tornar a estadia confortável e agradável. Pretendemos exceder as expectativas dos nossos hóspedes. A sua satisfação é a nossa principal prioridade. Agradeço a vossa atenção. É reconfortante saber que as minhas necessidades estão a ser atendidas. É o nosso prazer. Queremos garantir que tenha uma experiência memorável e agradável conosco. Obrigado pela sua ajuda. Estou entusiasmado com a minha próxima estadia na suíte. Sejam muito bem-vindos. Estamos ansiosos para o receber e fornecer-lhe o melhor serviço possível. Mal posso esperar para experimentar o conforto e luxo da suíte. Obrigado mais uma vez. É o nosso prazer. Garantiremos que a sua estadia seja excepcional em todos os sentidos. Até breve. Lição 17. Redefinindo padrões de beleza. Olá, Ana. Já reparou como as pessoas costumam associar atratividade a ser magra quando veem fotos de modelos de moda? Olá. Sim, é bastante comum a sociedade retratar a magreza como o padrão de beleza. É lamentável como estes retratos podem criar expectativas irrealistas e afetar a autoperceção das pessoas. Absolutamente. A ideia de que a atratividade é determinada unicamente pela magreza é uma perspectiva estreita. A beleza vem em várias formas e tamanhos. É importante abraçar a diversidade e redefinir os padrões de beleza. Não podia estar mais de acordo. A beleza deve ser celebrada em todas as suas formas e não confinada a um único ideal. Exatamente. Devemos apreciar a singularidade e individualidade que cada pessoa traz para a mesa. É crucial promover uma imagem corporal positiva e incentivar as pessoas a amarem e aceitarem-se como são. Absolutamente. Deveríamos concentrar-nos nas qualidades interiores, tais como a bondade, a confiança e a compaixão, que realmente tornam uma pessoa atraente.
A beleza não tem apenas a ver com a aparência física. É sobre como uma pessoa se comporta e trata os outros. Isso é um ponto maravilhoso. A verdadeira beleza irradia de dentro e reflete nas nossas ações e interações. É essencial desafiar os padrões de beleza estreitos e promover uma visão mais inclusiva e holística da atratividade. Devemos celebrar a diversidade e promover modelos positivos que representem diferentes tipos de corpo e origens. Ao fazê-lo, podemos capacitar os indivíduos a abraçar a sua beleza única e promover uma sociedade mais inclusiva. Absolutamente. Vamos incentivar o amor próprio e a aceitação, apreciando a beleza que existe em cada indivíduo. Juntos, podemos redefinir os padrões de beleza e criar um ambiente mais inclusivo e solidário para todos. Abraçar a diversidade e rejeitar padrões de beleza estreitos é um passo para um mundo mais compassivo e compreensivo. Não podia estar mais de acordo. Vamos abraçar a beleza que está dentro e apreciar a beleza nos outros. É tempo de redefinir a beleza nos nossos próprios termos e celebrar a singularidade que torna cada um de nós atraente. De facto, vamos espalhar positividade, aceitação e amor, enfatizando que a verdadeira beleza não conhece fronteiras. Absolutamente. Juntos, podemos inspirar mudanças e criar um mundo onde todos se sintam valorizados e bonitos. Obrigado por esta conversa significativa. Vamos continuar a promover a positividade corporal e a redefinir a beleza no nosso cotidiano. Sejam bem-vindos. Foi um prazer discutir convosco este importante tópico. Vamos continuar a espalhar a mensagem de inclusão e autoaceitação. Lição 18. Explorando alojamentos de viagem. Olá, Ana. Ao planear uma viagem, pode comparar preços em sites de viagens ou considerar alugar uma casa de férias. Olá! Isso é um bom ponto. É essencial explorar diferentes opções para encontrar o melhor alojamento para as nossas necessidades. Absolutamente. Os sites de viagens oferecem muitas vezes uma ampla gama de hotéis, desde os mais acessíveis aos luxuosos. É conveniente comparar preços e ler comentários de outros viajantes para tomar uma decisão informada. Definitivamente. As avaliações podem fornecer informações valiosas sobre a qualidade e os serviços oferecidos por diferentes acomodações. Também acho interessante considerar alugar uma casa de férias. Pode oferecer uma experiência única e caseira. Alugar casa de férias pode ser uma ótima opção, especialmente para famílias ou grupos maiores. Proporciona mais espaço e privacidade. Isso é verdade. Ter um ambiente caseiro pode tornar a estadia mais confortável e agradável. As casas de férias muitas vezes vêm com cozinhas totalmente equipadas, permitindo-lhe preparar as suas próprias refeições e poupar nas despesas com refeições. Isso é uma vantagem significativa. Dá-lhe a flexibilidade de cozinhar e desfrutar de refeições à sua própria conveniência. Além disso, as casas de temporada podem ter comodidades como piscinas particulares, jardins ou instalações recreativas, aumentando a experiência geral. Isso soa maravilhoso. É como ter um pedacinho do paraíso durante as suas férias. De facto,
Vale a pena explorar aluguéis de casas de férias, especialmente se preferir uma estadia mais personalizada e independente. Por outro lado, os hotéis oferecem comodidades como serviço de quarto, concierge e restaurantes no local, o que pode ser conveniente. Absolutamente. Os hotéis oferecem uma gama de serviços que atendem às necessidades dos diferentes viajantes. Tudo depende das nossas preferências e do tipo de experiência que queremos ter durante a nossa viagem. Exatamente. Quer se trate do conforto e conveniência de um hotel ou do aconchego de uma casa de férias, existem opções para todos os gostos. É importante considerar fatores como localização, orçamento e as necessidades específicas dos nossos companheiros de viagem. Planear com antecedência e pesquisar diferentes alojamentos pode ajudar-nos a encontrar a melhor opção que satisfaça os nossos requisitos. Isso é verdade. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio entre conforto, acessibilidade e a experiência geral que desejamos. Absolutamente. Ao explorar diferentes opções, podemos tomar decisões informadas e melhorar as nossas experiências de viagem. Obrigado por partilhar estes insights. É sempre útil considerar diferentes perspectivas ao planear uma viagem. Sejam bem-vindos. Fico feliz por poder contribuir para as nossas discussões sobre viagens. Vamos continuar a explorar o mundo e a criar memórias inesquecíveis. Absolutamente. Um brinde a aventuras emocionantes e à descoberta de novos lugares. Felicitações! Felicitações! Que as nossas viagens sejam preenchidas com alegria, descoberta e alojamentos fantásticos. Lição 19. Navegando em direções. Olá, Ana. Já reparou que está do lado direito logo depois de atravessar a rua? Olá! Sim, prestar atenção às direções pode ser bastante importante quando se navega numa nova área. Absolutamente. Saber de que lado virar pode salvar-nos de desvios desnecessários. É sempre útil orientar-nos e ter um mapa mental dos arredores. Definitivamente. Estar atento aos pontos de referência e sinais de rua pode tornar mais fácil encontrar o nosso caminho. Por vezes, também é útil pedir instruções aos locais se não tivermos a certeza sobre um local específico. Isso é verdade. Os locais podem fornecer informações valiosas e apontar-nos na direção certa. É importante lembrar que os nomes e endereços das ruas podem variar entre diferentes cidades e países. De facto, familiarizar-nos com as convenções de nomenclatura locais pode evitar confusão. Além disso, a utilização de aplicações de navegação GPS nos nossos smartphones pode ser uma ferramenta fiável para encontrar o nosso destino. Isso é um bom ponto. As aplicações GPS podem fornecer direções passo a passo e atualizações em tempo real. No entanto, é sempre uma boa ideia cruzar as instruções fornecidas pela aplicação com as nossas próprias observações. Absolutamente. Confiar exclusivamente na tecnologia pode levar a surpresas ou erros inesperados. Prestar atenção às pistas visuais, como pontos de referência ou edifícios notáveis, pode ajudar-nos a manter-nos no caminho certo. Isso é verdade. As pistas visuais podem servir como referências confiáveis,
especialmente em áreas onde os sinais de rua podem não ser claramente visíveis. Também é importante estar atento às regras de trânsito e travessias de pedestres enquanto navega pelas ruas. Definitivamente. A segurança deve ser sempre uma prioridade ao atravessar ruas ou explorar áreas desconhecidas. Em alguns locais, é habitual andar num lado específico da calçada ou ficar em pistas pedonais designadas. Respeitar os costumes locais e seguir as regras de trânsito pode contribuir para uma experiência de navegação mais suave. Absolutamente. Lembremo-nos de estar atentos ao nosso entorno, pedir ajuda quando necessário e confiar nos nossos instintos. Essa é uma ótima abordagem. Permanecer observadores e adaptáveis, podemos explorar novos lugares com confiança. Obrigado por esta conversa perspicaz. Navegar em direções pode por vezes ser um desafio, mas com a prática, torna-se mais fácil. Sejam bem-vindos. Foi um prazer discutir este tópico convosco. Vamos continuar a desenvolver as nossas capacidades de navegação e explorar o mundo com confiança.